Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou lendo aqui alguns artigos sobre ansiedade. Compartilhei até a foto aqui de dois deles. Um artigo fala sobre o transtorno de ansiedade social, o outro trata sobre o transtorno de ansiedade como um dos principais fatores do afastamento do trabalho, e também um capítulo que trata sobre ansiedade de um livro chamado. O título é Compêndio de Psiquiatria, que um dos autores é um psiquiatra renomado americano, o Benjamin, e também alguns conceitos de ansiedade do DSM-5. Assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque algo me chamou a atenção em relação do crescimento do diagnóstico de transtorno de ansiedade em crianças. Como tem crescido. De acordo com os estudos, esse crescimento ele se dá em dois ambientes. O primeiro ambiente é que a criança vive com os pais na mesma casa, os pais estão casados. Contudo, esse ambiente familiar é um ambiente extremamente hostil. A criança não tem um lugar de paz, de amizade, de alegria. E algumas vezes esse ambiente difícil é construído por conta de uma relação mal resolvida dos pais. Os pais vivem brigando, a mãe acusando o pai acusando a mãe, os filhos são testemunhas de agressões físicas, psicológicas e entre outros ataques e absurdos. A criança ela cresce nesse ambiente, ela se desenvolve nesse ambiente e acaba causando nessa criança o transtorno de ansiedade, lamentavelmente. O outro ambiente é quando a criança ela tem pais divorciados. E como isso ocorre? Quando essa criança está com o pai tenta de todas as formas denegrir a imagem da mãe para a criança, fazendo acusações com o intuito de afastar a criança da mãe ou tentar criar uma imagem muito negativa da mãe na cabeça da criança. O mesmo ocorre quando essa criança está com a mãe. A mãe tem o mesmo comportamento, faz acusações contra o pai, tenta denegrir a imagem do pai e tenta criar uma imagem negativa na cabeça da criança, do pai dela. Então, isso é prejudicial. Inclusive, se chama isso de alienação parental, algo que é completamente errado e que prejudica a saúde da criança. O que deve ser feito? Nós temos que entender que a criança ela não tem poder de decisão, muitas vezes. As funções cognitivas da criança estão em pleno desenvolvimento. Ela não tem responsabilidades para tomar decisões. A criança é para ser protegida. Ela não é para ser agredida. E quando ela vive nesse ambiente difícil, conturbado, ela está sendo agredida diariamente. Então, os pais, por amor à criança, e até mesmo por uma atitude de renúncia, até de educação realmente, eles devem evitar esse tipo de confronto. Eles devem evitar a prática da alienação parental para o bem da criança, para o bem da saúde mental da criança. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para o desenvolvimento saudável da criança. Pense nisso. Faça esse esforço por amor ao seu filho. Então, pai e mãe, pense nisso. Faça um esforço. Tente criar um ambiente familiar saudável para que o seu filho cresça. Seja você que é casado com a mãe do seu filho, com o pai do seu filho, ou divorciado. Neste momento aqui não importa esse contexto, o que eu quero destacar aqui nesse vídeo é que a saúde mental da criança é extremamente importante e os pais têm a responsabilidade de cultivar um ambiente saudável para que essa criança cresça e se desenvolva com a saúde mental equilibrada. Faça isso, tenho certeza que fará bem para o desenvolvimento em todas as áreas da vida do seu filho ou da sua filha. E se os pais da criança são cristãos, eles devem pautar a sua vida no Evangelho.
sendo casados ou sendo divorciados. Eles devem priorizar aquilo que glorifica a Deus nas suas ações, nos seus pensamentos e no que diz respeito à educação dos seus filhos. Eles devem fundamentar a educação dos seus filhos, criar os seus filhos nos princípios do Evangelho. E certamente o Evangelho vai apontar para um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, onde o amor de Cristo reina, onde o amor de Cristo determina como deve ser o comportamento dos pais, dos filhos, dos irmãos, enfim, de toda a família. E mesmo se esses pais são divorciados, eles devem observar o que o Evangelho diz. Vocês, pais, são divorciados, vocês não são inimigos, vocês têm um filho, que é um fruto da graça de Deus, é um presente da graça de Deus para as suas vidas. Então, por conta de egoísmo ou de qualquer outro tipo de sentimento negativo, não prejudiquem o desenvolvimento dos filhos de vocês. Não façam isso, mas busquem em primeiro lugar a glória de Deus por meio do relacionamento de vocês, que certamente poderá influenciar positivamente o desenvolvimento integral dos seus filhos. Sejam bênçãos na vida dos seus filhos, quer sejam vocês casados ou divorciados. Façam tudo para a glória de Deus.